Oi, gente, graça e paz. É, Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te louvamos, meu Deus, porque Tu és bom e Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor decidiu nos dar mais um dia de misericórdia. Decidiu não nos condenar, Senhor, por coisas horríveis que fizemos, Pai amado. Aqueles que estão em Ti, Senhor, não estão condenados, Senhor, mas sim passaram para a vida, Pai amado. Senhor, obrigado, porque o preço que o Senhor pagou por nós foi caro, muito caro, Senhor. E não temos como pagar, Senhor. Não temos como devolver, porque o preço foi com sangue, Pai. O preço foi com sofrimento. O preço foi alto, muito alto. Senhor, o castigo que merecíamos estava sobre Ti, Pai. Os nossos pecados estavam sobre Ti, Senhor. As nossas culpas estavam sobre Ti, Pai amado. O Senhor sofreu o sofrimento que era para nós sofrer. A morte que era nossa, o Senhor morreu. Mas hoje está vivo, Pai amado, e sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo nós sendo falhos, pecadores, sendo miseráveis, Pai, mas o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos larga, Pai amado. E o Senhor tinha todo motivo para nos deixar de lado, Pai amado, porque somos perversos. Muitas vezes, Senhor, a maioria das vezes, te deixamos de lado e queremos andar pelos nossos próprios caminhos. E não dá certo, Pai amado. Não dá certo porque nós somos dependentes do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Pai amado. A Tua graça nos alcançou, Pai amado. Nos alcançou no lugar onde estávamos afundados em nossos pecados, onde não poderíamos mais sair dali, Pai amado. Mas a Tua graça nos tirou dali, Pai amado. Nos tirou do lamaçal que estávamos, Pai. E nos trouxe para a vida. Nos purificou, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E que Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossas mentes e fazer mudanças, Pai amado. Porque precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar nosso coração, Senhor. Precisamos, Senhor, viver para Ti, Senhor, e deixar o nosso eu para trás, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade de Te servir, espalhando Teu Evangelho pela internet, Pai amado. Senhor, e eu Te peço, meu Pai, que Tua palavra chegue àqueles lugares que ainda não Te conhecem, Pai amado. E chegue naquelas pessoas, meu Deus, que Te conhecem, mas estão afastadas do Teu amor, da Tua graça, Senhor, do Teu Evangelho, Pai amado. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa encorajá-las a voltar para Ti o quanto antes, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente.
E o devocional de hoje é referente a Joel, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor: Deus ama o seu povo. Uma introdução dessa parte diz assim: o profeta exorta o povo a se arrepender. Referência, capítulo 2, versículos 12 a 13, parte A. E a fazer jejum, capítulo 2, versículos 15 a 16. Ao mesmo tempo, aponta para a bondade e misericórdia de Deus, versículos 13, parte B a 14, que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Referência, Oséias, capítulo 2, versículo 2. Introdução de Oséias, capítulo 2, versículo 2. E o versículo 12 inicia assim: O Senhor Deus diz: Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum. E convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração: Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Amém. Amém, mas essa é uma mensagem muito forte. E o versículo em destaque é o versículo 13, que diz assim: Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre o versículo 13. Rasgar as vestes e outros sinais exteriores de comoção religiosa são facilmente manifestos
e são frequentemente hipócritas. Mas sentir arrependimento verdadeiro é muito mais difícil e, consequentemente, muito menos comum. As pessoas respeitam as regras cerimoniais, múltiplas e detalhadas, pois tais coisas agradam a carne. Mas a humilde religião verdadeira sonda profundamente o coração e é radical para os gostos de homens carnais. Eles desejam algo mais propenso, frívolo e mundano. Hábitos exteriores são temporariamente confortáveis. Os olhos e os ouvidos são satisfeitos, a presunção é alimentada e a autojustiça se infla. Mas são basicamente ilusórios, pois na questão da morte e no dia do julgamento, a alma precisa de algo mais substancial do que cerimônias e rituais em que se apoiar. A parte da piedade vital, toda religião é completamente vã. Oferecida sem coração sincero, toda forma de adoração é uma fraude solene e um escárnio insolente à majestade do céu. A rendição de coração é divinamente lavrada e solenemente percebida. É um pesar secreto que é experimentado pessoalmente, não meramente em forma, mas como uma profunda obra do Espírito Santo, que move a alma. Obra executada no mais íntimo do coração de cada cristão. Não é uma questão do que meramente se fala ou em que simplesmente se acredita, mas deve ser sentida, aguda e sensitivamente, em todo filho vivo do Deus vivo. É poderosamente humilhante e purifica do pecado por completo. E então prepara de modo doce para as graciosas consolações que o espírito soberbo é incapaz de receber. E é distintamente característica, pois pertence aos eleitos de Deus e somente a eles. O texto nos ordena render nosso coração, mas ele é naturalmente duro como mármore. Como então faremos isso? Devemos levar nosso coração ao Calvário. A voz do Salvador maribundo lacerou a rocha uma vez e tem o mesmo poder agora. Ó bendito Espírito, permite-nos ouvir os clamores de morte de Jesus, e nosso coração se rasgará, como homens rasgam suas vestes em dia de lamento.
Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 58. Castigo para os maus. Introdução do Salmo 58. Salmo de súplica contra as autoridades corruptas, pedindo que Deus as destrua. Referência: Salmo 59, versículo. Salmo 59, Salmo 64 e Salmo 140. A linguagem violenta dos versículos 6 a 10 do Salmo 58 mostram como eram mais essas autoridades. Primeiro, a maldade das autoridades, versículos 1 a 5. Segundo, pedido a Deus para que as destrua, versículos 6 a 9. E terceiro, a justiça vai vencer na terra, versículos de 10 a 11. E os salmos inicia assim: hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de não destruas. Versículo 1. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência num país. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. Estão cheios de veneno, como as cobras. Tapam os ouvidos, como uma cobra, que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como o caracol na lama, que sejam como criança que nasce morta, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles, e as pessoas dirão: de fato, os bons são recompensados. Realmente, existe um Deus que julga o mundo. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 58. Salmo 58, título hebraico: Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 58, versículo 1.
Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Referências: Salmo 94, versículo 20, Isaías capítulo 1, versículo 23, Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2, Jeremias capítulo 5, versículos 26 a 28, Amós capítulo 5, versículo 7, 6 e 12. E Miqueias capítulo 3, versículo 11. Salmo de número 58, versículo 3. Mentiras. Referência: Salmo 36, versículo 3. Salmo 58, versículo 4. Veneno. Referência: Salmo 140, versículo 3. Cobra que se faz de surda. Uma figura de linguagem estranha, mas cujo sentido é claro. As autoridades não dão atenção às reclamações das pessoas. Injustiçadas, nem às repreensões de Deus. Salmo de número 58, versículo 3. Versículo 5, na verdade. Encantador de serpente. Por meio da música, ele acalma e amansa as cobras. Salmo de número 58, versículo 6. Leões. Referência: Salmo 17, versículo 12. Salmo 58, versículo 7. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. O texto hebraico não é claro. Outra tradução possível e se apresentarem e se apontarem as suas flechas, que sejam feitas em pedaços. Salmo de número 58, versículo 8. Se derretam como caracol na lama. Como o caracol deixa um rastro de baba, os antigos pensavam que ele ia se derramando, ficando vazia a sua casca. Salmo de número 58, versículo 9. Antes que os maus percebam, os expulsará com um sopro. O texto hebraico, este versículo não é claro e as traduções variam. Salmo de número 58, versículo 10. Os bons. Referência: Salmo 34, versículo 15. Lavarão os pés no sangue deles. O salmista entende que Deus participa do seu ódio O salmista entende que Deus participa do seu ódio pelos inimigos e se alegra com a morte deles. Referência: Salmo 68, versículo 23. Outros textos dizem que Deus quer que todos sejam salvos. Referências: Ezequiel, capítulo 18, versículo 23,
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E por fim, Salmo de número 58, versículo 11. Deus julga o mundo. Referência. Salmos de número 1 Samuel, Salmo 58, versículo 11. Deus julga o mundo. Referência. Salmo de número 7, versículo 12. E é isso, gente. Salmo de número 58. Que Deus os abençoe.